Olá, você confia no governo de Deus e na direção dele sobre a sua vida e sobre tudo o que acontece? A resposta sobre esta pergunta, ela é definitiva para determinar quem nós somos e como viveremos. Eu gosto muito de alguns textos da Bíblia que falam sobre o governo de Deus, especialmente um que quando eu leio sempre me empolga e me chama muita atenção. Lá no livro de Atos, no capítulo 4, após um milagre fabuloso que o Senhor realizou através de Pedro e João, levantando um homem paralítico à porta do templo, onde as pessoas se reuniam em Jerusalém para cultuar, trouxe tumulto sobre a vida da igreja que seguia a Jesus Cristo naqueles dias, porque essa igreja já estava sendo perseguida e com esses milagres e com os sinais que eram próprios do Senhor Jesus, agora acontecendo através da vida dos apóstolos, chamou demasiada atenção do povo e das autoridades romanas e judias sobre a igreja que acabara de nascer. E por isso eles ameaçaram e perseguiram esta igreja. Pedro e João se reuniram com o povo da igreja, com os anciãos, os líderes, e eles oraram pedindo a Deus que os ajudasse a lidar com esta oposição. E no meio desta oração, lá no capítulo 4, é interessante que num determinado momento eles falam: Senhor, nós sabemos que toda a gente que se ajuntou contra o teu santo servo Jesus, bem como Herodes, Pôncio Pilatos, eles se ajuntaram para fazer tudo que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. E então eles concluíam a oração dizendo o seguinte: agora, Senhor, olha para essas ameaças que eles estão fazendo e permita-nos que nós continuemos a nossa missão com intrepidez, com confiança, proclamando o Evangelho e levando esta palavra de salvação para aqueles que estão perdidos no mundo. É interessante que, ao olhar esse quadro todo, nós percebemos que a convicção daquelas pessoas lá no primeiro século a respeito do governo e do controle de Deus sobre a vida delas era tão grande que elas não queriam temer, elas não queriam ceder às ameaças, elas não queriam parar porque alguém as estava ameaçando, porque elas sabiam que tudo estava debaixo do governo e do controle de Deus. Jó, um personagem do Antigo Testamento, uma pessoa real, depois de ter passado as mais tristes experiências que um ser humano pode passar na vida, a enfermidade, a perda de todos os seus bens, a morte dos seus filhos, o abandono, inclusive por parte dos seus amigos, e o juízo deles sobre si, Jó aprende a confiar em Deus e no governo de Deus, e ele diz: bem sei que os teus planos não podem ser frustrados. Bem sei que todos estes teus planos são perfeitos. Os meus olhos te veem, até nas pequenas coisas. E é esta visão que nós precisamos ter no coração, porque eu e você passamos por problemas reais nesta vida todos os dias, turbulências, dificuldades. Talvez essa semana mesmo nos traga surpresas desagradáveis, mas a maneira como nós confiamos e acreditamos no governo de Deus vai determinar também a maneira como vamos passar por isso. Por isso eu quero desafiar você a confiar de todo o coração que o nosso Deus não está distante, nem em silêncio e nem inativo diante de todas as circunstâncias da nossa vida. Muito pelo contrário, Ele constrói cada uma destas circunstâncias para extrair de nós o melhor e para nos ensinar as melhores e as mais importantes lições a cada momento. Portanto, é fundamental que eu saiba que Deus está no controle, confie no governo dele e busque acalmar o meu coração, descansar a minha alma na direção do Senhor. E quando eu orar, quando você orar, peça a Deus: Senhor, me dê intrepidez para continuar falando do Senhor, confiando no Senhor, compartilhando o teu Evangelho, mesmo diante dos momentos mais turbulentos e das ameaças que podem surgir em torno da nossa vida. Que Deus te abençoe a atravessar cada um dos vales na sua história, confiando na direção e no governo de Deus e aprendendo com tudo aquilo que Deus nos proporciona viver. Que Deus te abençoe, confie nele, confie na direção dele e experimente uma vida mais tranquila e uma vida mais intrépida nas mãos do Senhor. Deus te abençoe.